Boa noite, tudo bem? Algumas coisinhas, uma coisa que o Cláudio falou pra gente que é muito interessante de pensar, né? Quando a gente silencia este moço aqui, também chamado de vampiro, vampiro da nossa atenção, vampiro do nosso tempo, a gente tem mais tempo para ter atenção pra gente. Então, nas próximas 4h30, né, Fernando, que a gente tem por aqui, de papo, eu queria que vocês realmente esquecessem esse cara aqui e vocês trocassem o FOMO, o Fear of Missing Out, pelo JOMO, o Joy of Missing Out. Muitas vezes a gente só lucra de perder muita besteira que está sendo falada por aí e a gente se focar bastante na gente, né? Então, a primeira coisa que interessa para a gente em se focar em nós mesmos. Quando você está entrando no centro, você se pergunta, o que é que eu vim fazer aqui? O que é que eu vim fazer aqui? Eu vim encontrar pessoas amigas, sem sombra de dúvida, mas o que é que eu vim fazer aqui? Eu vim melhorar, eu vim aprender, eu vim sossegar, eu vim buscar refrigério. O que é que eu vim buscar neste centro? Porque muitas vezes, gente, quando vocês sentam nessas cadeiras, essas cadeiras foram preparadas para vocês. E vocês mesmos não sabiam. Mas esta preparação, essa energia só vai chegar a vocês quando vocês sossegam. Quando vocês sossegam a mente, quando vocês entram em contato com vocês mesmos, quando vocês acerenam, aí sim o verdadeiro tratamento começa. Não é quando começa a palestra, não é no passe, é na hora em que você acerena o seu corpo. Então, por isso, é tão importante a pergunta, o que é que eu vim fazer hoje no centro? Eliminar um pouco desta ansiedade que a gente tem pela vida, dessa ansiedade que o mundo moderno causa na gente. Durante muito tempo, e eu tenho que dar a mão à palmatória, eu falei uma frase que é muito... Ela não é fútil, mas ela é muito rasa, que ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado. Tem muito mais em cima disso do que simplesmente um conceito tão pequeno. É lógico que a ansiedade tem a ver com o futuro, tem a ver com o que vai chegar para a gente, mas tem muito mais coisa relacionada à nossa ansiedade. E o que a ansiedade pode causar na gente? Por exemplo, se você começa a contar pequenas mentiras para você, você sabe que um americano fala fake it until you make it. E a gente sabe disso pelos políticos. Eles repetem tanto uma coisa que eles acabam acreditando, passam até em polígrafo de mentira, falando deslavadas inverdades, né? Por quê? Porque eles se convencem disso. Então, por exemplo, uma mentira branca que você fale hoje e repetida a exaustão acaba virando uma verdade para você. E acaba causando o quê? Ansiedade. Quem aqui nunca sofreu de síndrome de impostor, de achar que não é bom o suficiente para aquilo que está fazendo? Ou para aquilo que entrou? Por quê? Quantas vezes você se repetiu, você ouviu alguém falar e você deu asas para isso? Você causou uma ansiedade em cima de você? Por quê? A troco de quê? O que é que você ganha com isso? Nós temos que entender que a ansiedade, sim, é um efeito da sociedade, desses trilhões, zilhões, quatrilhões de informações que chegam para a gente, mas que ela pode ser trabalhada através da fé raciocinada, não da fé cega. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, beleza? Por que falar sobre ansiedade? Primeiro, por causa do peso que a ansiedade traz para a gente. A ansiedade pode parecer pesada mesmo quando nada está errado no exterior. A vida está rolando normal, está tudo acontecendo e você está ansioso. Por quê? Por que você não consegue passar com isso? Sabe o que aconteceu comigo? Qual foi a minha relação com a ansiedade? Como diz o Divaldo Franco, eu ganhei uma amante chamada diabetes. Porque eu ficava ansioso e eu comia. E eu comia. E eu comia. E agora eu não como. E agora eu vou para a academia e gasto essa adrenalina, esse cortisol que é gerado pela ansiedade de uma outra forma. Porque não sei se vocês vão à academia, mas tem um momento que você não lembra do seu nome
Você não lembra do que você está fazendo lá, você só está tentando respirar para terminar aquele exercício. Então não dá tempo de você pensar no que vai acontecer no futuro. Você está aqui no presente, se esforçando para ficar vivo, para levantar mais um pezinho mais uma vez. E deu. E é isso, gente. É por isso que falam de respiração, é por isso que se fala de yoga, é por isso que se fala de meditação, porque tudo traz você para o presente. Nada acontece fora do presente. Nada acontece no passado, nada acontece no futuro. Só que a gente está sempre tentando predizer o que vai acontecer. Isso traz uma carga enorme de ansiedade para a gente. Né? O Espiritismo oferece clareza compreendendo as causas invisíveis sem dramatizar a experiência. Tadinho de mim, porque isso sempre acontece comigo. Quantos trilhões de seres existem neste planeta? Só acontece com você. Juro. Meio difícil de ser uma realidade. Então, não dramatiza. Vamos entender o que está acontecendo e vamos mudar. Porque muitas vezes a gente se sente mal sem motivo. Sim ou não? Não tem motivo. Mas o que o Espiritismo oferece? Ferramentas lógicas para a gente entender o que está se passando com a gente. E o foco de hoje vai ser exatamente discernimento, direção interior e calma. Mas para descrever melhor o que é ansiedade, eu vou trazer a opinião de uma espírita que já se foi, desencarnou com 100 anos de idade, e ela fala muito bem sobre isso. Tem áudio aí, Ítalo? Beleza? A ansiedade é doença só do espírito? Ansiedade é inquietude do espírito. O espírito está inquieto, ele está de alguma forma, ele está infeliz. Ele precisa refletir um pouco sobre a vida. Ele precisa parar um pouquinho, dar um tempinho para si mesmo, junto ao Cristo e aos mentores espirituais, para pacificar o seu coração. Esse espírito é sufocado pelas informações negativas que ele escuta na televisão, no jornal, na sociedade, na vida, enfim. Por isso ele está inquieto, ele está ansioso. É preciso, então, que ele tenha um recolhimento, uns minutinhos por dia, para falar: Jesus, amigo, eu quero falar convosco. Eu chamo pelo seu mentor espiritual, aquele que você acredita, mas é melhor mesmo é Jesus. Chame pelo Cristo, que ele manda o emissário dele. Desça a terra, meu filho, vai atender a fulana que está angustiada, vê lá o que está acontecendo com ela, dê assistência a ela. Gente, é uma maravilha. O amor divino cobre a multidão dos nossos pecados. Você pecou? Pois não peque mais. Tente falar com Jesus. Vigie seus pensamentos, suas atitudes. A espiritualidade está precisando de pessoas que cuidam da moral, que cuidam da vida reta, da dignidade. Não precisa ser santo, espírito de luz. É você entender que você veio de Deus e vai voltar para Ele um dia. Você tem que levar para Ele uma bagagem que dignifique a sua filiação divina. Você não nasceu por acaso. Deus sabe que você existe, ama você. Dê atenção a isto. Não tenha medo do sofrimento. Ele existe em todo lugar, em todos os corações, mas não tem sofrimento que aguente uma mensagem de fé em Deus, de confiança em Deus, uma prece firmada na convicção, na atitude, na vida reta. Não podemos fugir disso aí. Isabel Salomão de Campos foi médium, educadora e teve uma liderança e uma líder espírita brasileira, considerada uma das grandes referências de espiritismo no Brasil. O que ela está falando para a gente, gente? Emmanuel falou com mais eloquência ainda. Eu entendo que vocês estão o dia inteiro muito ocupados, que vocês têm afazeres diários para se preocupar. Eu só não entendo é porque dentro do tempo que vocês têm, vocês não reservam 1 minuto, que é claro, meia hora, 1 hora, para cuidar de vocês mesmos, que é o espírito. Isso aqui é carne, gente. A gente está aqui, nós escolhemos um cruise line mais barato e infelizmente não tão bom.
né? Chamado planeta Terra. Nós estamos aqui numa viagem de aprendizado, numa viagem de melhoria. Então, assim, primeira coisa, não acha que você tem que ser espírito de luz, não acha que você tem que ser Deus, não acha que você tem que ser Jesus, porque você não vai ser, né? Aquela brincadeira que eu faço sempre, eu tenho uma boa e uma má notícia, o que você quer primeiro? A ótima, que nós estamos aqui para melhorar. A notícia não tão boa que eu, você, a Lívia e mais quem estiver vendo a gente em casa é da pá virada. Não é bacaninha, não é espírito de luz, mas a gente veio aqui para melhorar. Então não se cobra tanto para partir, para fazer alguma coisa. Dá um passo atrás do outro. E quando você anda, talvez o primeiro passo te dê ansiedade, mas o segundo te dá certeza. Tem um provérbio antigo japonês que fala: não tente ser perfeito, tente ser melhor do que você foi ontem. Sempre, né? E você não vence o outro, você vence a você mesmo, né? É outro provérbio japonês. Pare de tentar vencer os outros, começa a vencer a você mesmo, ou seja, suas más tendências ou aquilo que você repetiu tantas vezes para você. Diz aí para mim, quem nunca cantou? Deixa a vida me levar. Vai te levar para onde? Para onde que você vai chegar? O hispano já dizia, aquele que saiu de casa sem saber para onde vai, já chegou. E aí? Onde você quer chegar? Eu não estou dizendo para não cantar músicas, eu estou dizendo para saber a qualidade das coisas que você informa para o teu cérebro, porque é isso que ele vai repetir para você como verdade, gente. E o teu espírito vai sofrer com isso, sim. Não tem jeito. Nós somos uma... Por que a gente Por que a gente reencarna? Porque não tem como a gente se livrar do que o Dr. Alberto Almeida se refere com muita categoria como as nossas encrencas, ou seja, nosso lado que não é positivo, sem encarnar. Porque no plano espiritual a gente sabe de tudo, porém a gente não vive. Se a gente não vive, a gente não consegue depurar. Então a gente tem que retornar e depurar. E é assim que funciona. Então vamos lá, gente. Quando a gente experimenta uma sensação vaga de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima insatisfação, sem que conheçamos a causa, isso vem só de um estado físico? A gente só sente angústia, a gente só sente felicidade por conta de uma coisa física que acontece com a gente? O que vocês acham? Sim, não, talvez? São quase sempre efeitos de comunicações que inconscientemente recebeis dos espíritos que vos cercam, ou que recebestes durante o sono, que nada mais é do que uma emancipação do nosso espírito e do nosso corpo, né? Correto? E como é que você sabe que não é seu? Alguém já falou, nossa, por que eu nunca pensei nisso? Nossa, mas eu nunca falei esse tipo de coisa. Isso nunca saiu da minha boca. Um tem uma conotação positiva, outro uma conotação não tanto. Não é seu. Te foi induzido, te foi inclinado, te foi sugerido. De novo, gente. Lógica e ciência com espiritualidade e com os espiritismo. Lógica, fé raciocinada. Dizia a história que o pastor, muita fé em Deus, soube que a vila ia ser inundada. E falaram, pastor, vamos embora, que vai dar ruim. Não vai ficar legal aqui. Vamos embora? Vamos. Não, eu vou ficar porque Deus vai salvar a igreja. A água chegou, inundou tudo, chegou no primeiro andar, o pessoal passou. Pastor, bora! Daqui a pouco essa água vai estar lá em cima. Não, Deus vai salvar a minha igreja. Chegou no segundo andar, o pessoal passou com aqueles carros monster, não sei o quê. Pastor, vamos embora, pastor. Não, Deus vai salvar a minha igreja. Terceiro andar, pessoal de barco. Pastor, por favor, pelo amor de Deus, vem com a gente. Não, Deus vai salvar a minha igreja. Chegou na igreja, chegou no sino e passou do sino. E para onde que foi o pastor? Conversar com Deus. Aí ele chegou e falou, por que é que o senhor não me salvou? Eu tinha tanta fé que o senhor ia salvar, por que o senhor não me salvou? Ele falou, eu tentei várias vezes.
Inúmeras vezes eu tentei. Gente, fé tem que ter base, tem que ter raciocínio, tem que ser raciocinada. Então, entender o que te traz angústia é uma questão de raciocínio, é uma questão de juntar o tico com o teco e ver se dá choque, ver se dá certo. Nos estados de espírito são frequentemente ecos espirituais, sentimentos captados de espíritos próximos a nós ou das experiências que o nosso próprio espírito tem enquanto a gente dorme. Gente, se eu pedir para você agora colocar uma rádio japonesa, o que você vai me perguntar? Você fala japonês? Tá, mas para você colocar na rádio, qual a sintonia, qual a frequência? Como é que os espíritos se comunicam com a gente? Através de frequência. E não é modulada, não é AM, não é FM, é a frequência que você emana com os teus pensamentos. Ele retorna para você. Você quer saber que tipo de espírito está se comunicando, que tipo de imagem, que tipo de ideia está chegando a você? Presta atenção no que você está emanando. Mas sabe o que acontece? Nós temos entre 50 e 80 milhões de pensamentos por dia. É coisa pra caramba, né? Então a gente muitas vezes não sabe parar. Por isso que a gente fala do poder da oração. Você consegue continuar pensando o que você está pensando quando você ora? Você tem que parar, né? Então você parou aquele encadeamento de informações que chega a você. Você consegue respirar 1 minuto. Porque tem pessoas que falam, não, vamos fazer uma meditação. Eu super invejo quem consegue. Eu sento, fecho o olho e falo, não vou pensar em nada. Só de falar não vou pensar em nada, eu estou pensando. E aí começa a vir. Eu não quero pensar. Eu não quero. Daqui a pouco eu estou 2 horas tentando não pensar o que eu estou pensando. Para mim não funciona, por isso eu faço meditação guiada. Mas de qualquer forma, também é uma forma de parar uma avalanche de informação que está chegando para mim que eu não estou filtrando. E se eu não estou filtrando, eu não estou conseguindo controlar a qualidade da energia que está chegando a mim e que está saindo de mim e que, por sinal, os espíritos adoram e vão seguir do meu lado assistindo a programação que eu estou gerando no plano espiritual. Vocês acham que TV de plasma é uma invenção daqui? A gente plasma a imagem do lado de lá e, conforme a programação que você passa, você vai ter o telespectador correspondente do seu lado, né? Do lado de lá. Influem os espíritos nos nossos pensamentos, nos nossos atos? Muito mais do que imaginais. A tal ponto de que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Uou! Complicado, né? A tal ponto que quase sempre são eles que nos dirigem. Por quê? Porque a gente, em geral, está muito preocupado. Veja a palavra, quebra, pré-ocupado. Você não está ocupado, porque você não está na hora da ocupação. Você está pensando antes, está preocupado com o que não chegou. Isso causa ansiedade. Isso causa ansiedade. Isso causa... E agora, o que eu vou fazer se? E se? E se? Eu costumo brincar. E se a vaca voasse? Você tomava banho de leite? Como é que é? Eu simplesmente quebro o meu e se com uma brincadeira. Eu não deixo esse se virar uma coisa, um monstro. Eu quebro ele numa brincadeira. Eu elimino essa história porque eu sei aonde eu vou chegar. E este se não leva a gente a nada, porque não aconteceu. Pode ser que não aconteça. E você está gastando energia e você está gerando química dentro do seu corpo que vai te adoecer. Simples assim. Estamos em um estado constante de parceria mental, gente, com o mundo espiritual, mesmo quando a gente não se dá conta disso. O tempo todo a gente tem os nossos amigos à nossa volta. O tempo todo a gente está sendo intuído bem ou mal. Sabe aquele momento que você está tentando resolver um problema no trabalho, e aí, de repente, você sai e não conseguiu resolver, está tomando um banho, e você fala, nossa, era isso. Ou no meio da noite. É na hora que você está aberto à sugestão. Você não consegue ouvir o teu telefone celular em vibracall numa festa rave.
Para quem não sabe o que é uma festa rave, é aquela que vai... Parece que está batendo uma estaca na sua cabeça. Você não consegue ouvir, gente. Mas é o que a gente faz. A gente está numa festa rave tentando ouvir um telefone no silencioso. Silencia. Por que eu falei para a gente chegar aqui, sentar na cadeira e silenciar? Porque é aí que você faz contato com você mesmo. E é a partir daí que você pode receber qualquer energia que tenha sido doada para sua cadeira pelos espíritos que trabalham aqui incessantemente aqui no nosso centro. Incessantemente. E a gente sabe disso. Então, assim, gente, distinguindo as vozes que chegam para a gente tem uma voz interna, a gente tem a escolha. O que eu vou fazer com isso? A responsabilidade é tua. Como distinguir pensamentos que não são nossos que são sugeridos? Quando uma ideia vos é sugerida, é como uma voz que vos fala. Não é a sua voz. E a ansiedade, gente, não é algo que você simplesmente sente. É algo com que você pode trabalhar por meio de filtrar pensamento. Se não é meu, se eu nunca pensei nisso, não é meu. Se eu nunca tive essa ideia, não é minha. Se essa ideia não é positiva, também não é minha. Se essa ideia é extremamente positiva, mas eu nunca a tive, pode ser que ela não seja minha também. Mas no final das contas, gente, o resultado é que você tem que pensar. Se você, com esta ideia, tomar a direção errada, a responsabilidade é sua. Não adianta culpar o outro. Não adianta culpar o presidente, não adianta culpar a situação, não adianta culpar o teu vizinho, não adianta culpar a tua sogra, não adianta culpar o teu karma. Muita karma nessa hora. Karma aí. É você, é com você mesmo. Que a gente está falando, não é com os outros. Fala com você. O resultado é seu, você trabalha com você. Entenda, trabalhe com isso. Vários pensamentos, às vezes contraditórios, vêm ao mesmo tempo na nossa cabeça. Ou só eu? Talvez o pessoal aqui não tenha tantos pensamentos contraditórios, mas em geral a gente tem muitos pensamentos que vêm ao mesmo tempo, né? E essa distinção tem, aliás, pouca utilidade prática para a gente. Não adianta você ficar dizendo, isso veio daqui, aquilo veio de lá, isso veio daqui, aquilo veio de lá. Para quê? O que você vai fazer com isso? É o resultado. O foco não tem que estar em rastrear a origem, mas em avaliar conteúdo. E quer saber de uma coisa, gente? Conteúdo nesse sentido é muito mais do que o que a gente fala para as outras pessoas. Porque quando você fala com uma pessoa, 7% da tua comunicação é conteúdo. 38% da tua comunicação é a forma com que você entrega. E 55% é como você está. Mas aqui a gente está falando de uma comunicação interna. Então é tudo conteúdo. Avalie o conteúdo que está sendo entregue para você. A gente tem pensamentos próprios além daqueles que são sugeridos? Sem sombra de dúvida. A tua alma é um espírito que pensa por si mesmo. No entanto, você deve ter notado que muitos pensamentos te ocorrem simultaneamente a respeito de um mesmo assunto e frequentemente se contradizem. Pois bem, eles são sempre uma combinação das suas próprias ideias com as ideias de outros espíritos, e é isso que te deixa indeciso. Você tem várias ideias na sua mente travando uma batalha entre si. Aí Kardec fala, não se preocupe demais com quem enviou o pensamento. Se concentre no que o pensamento está tentando te levar a fazer. O que sair de dentro de você é que vai trazer um resultado bom ou ruim. Se você não souber como lidar com isso, fica muito difícil. Essa é a questão 461, né? 460 e 461. Ainda tem na 461 que a questão pergunta o seguinte: como podemos distinguir nossos pensamentos daqueles que nos são sugeridos? Seus próprios pensamentos são geralmente aqueles que ocorrem por primeiro impulso. Na verdade, vocês não deveriam se preocupar com fazer essa distinção. Mas, alguém aqui já ouviu de professor falar, olha, quando você for fazer a prova, a primeira resposta é a certa? Não pensa demais? Eu passei no TOEFL assim. Tá? O TOEFL é um teste de proficiência de inglês.
E eu cheguei, fiz acho que 2, 3 meses de aula, e ouvi ele falar, e fui na do que o professor falou. E realmente, por quê? Porque a gente pensa demais. E como a gente pensa demais, a gente causa o quê? Conflito. E conflito traz o quê? Yes! Ansiedade. Que nome bacana, né? Que a gente deu para isso. Nada mais é do que para de fazer tanta pergunta quando a coisa é simples. Não é tudo é preto e branco, mas muita coisa é preto e branco. E a gente pinta com tom de cinza. Se você ver, eu sou daltônico, graças a Deus, entendeu? Você passou do cinza, eu já não vejo outro tom. Então minha cabeça já nasceu para simplificar a brincadeira. Mas para de fazer tanta enrolação. Não vai funcionar para a gente. Vamos tentar de novo. Não funcionou. A gente força. Não funcionou. Não, é que eu cliquei no... eu cliquei no... Filtro da qualidade. Pensamento sugerido. Discernimento. O nome lá é feio. Escrutínio. Discernimento. Filtro. Qualidade. Bons espíritos aconselham bem, maus espíritos aconselham o que não é tão bom. Como saber se um pensamento sugerido vem de um bom ou mau espírito? Tadá! Estudai-os, os bons espíritos só aconselham para o bem. É a sua responsabilidade fazer. Mas sabe o que acontece? Existe uma coisa chamada efeito Dunning-Kruger. Como é que descobriram esse troço? Um cara foi assaltar banco aqui nos Estados Unidos, assaltou 2 bancos com a cara sem nada. E aí, na hora que foram prendê-lo, ao invés dele ficar bravo ou alguma coisa do gênero, ele estava decepcionado, absolutamente desapontado. E só falou assim, mas o suco devia ter feito efeito. Eu não entendi porque o suco não fez efeito. Aí foram entrevistá-lo, né, na delegacia e descobriram que ele achava que passando o suco de limão no rosto, ele ficaria invisível para as câmeras. Calma, fizeram um teste com ele, ele não era louco. Ele não estava drogado, ele só estava incrivelmente errado. Agora deixa eu perguntar para todo mundo que riu, você já esteve incrivelmente errado a respeito de alguma coisa? Que você apostou demais e aí causa muita dor deixar de apostar nisso? Isso causa ansiedade? Se causa ansiedade. A gente aposta demais numa coisa e quando a gente vê que ela é errada, a gente não quer assumir que ela é errada. Porque a gente já colocou fichas demais na mesa. Sempre dá para jogar a próxima mão. Deixa aí. Porque só você vai sofrer se você continuar se batendo com isso. Faz sentido, gente? Até aqui, tudo bem? Tem áudio aí, Ítalo? Deixa eu voltar aqui. Poder do pensamento. O pensamento tem poder infinito. Ele mexe com o destino, acompanha a sua vontade. Ao esperar o melhor, você cria uma expectativa positiva que detona o processo de vitória. Ser otimista é ser perseverante. É ter uma fé inabalável e uma certeza sem limites de que tudo vai dar certo. Ao nascer o sentimento de entusiasmo, o universo aplaude tal iniciativa e conspira a seu favor, colocando-o a serviço da humanidade. Você é quem escreve a história de sua vida ao optar pelas atitudes construtivas. Você cresce como ser humano e filho dileto de Deus. Positivo atrai positivo. Alegria chama alegria. Ao exalar esse estado otimista, nossa consciência desperta energias vitais que vão trabalhar na direção de suas metas.
Seja incansavelmente otimista. Faz bem para o corpo, para a mente e para a alma. Seja mais paciente consigo mesmo. Saiba entender suas limitações. É humano e natural viver aflições. Só não é inteligente conviver com elas por muito tempo. Entenderam? Ao escolher com sabedoria viver sua vida com otimismo, seu coração sorri, seus olhos brilham e a humanidade agradece por você existir. Sinceramente, não precisa a humanidade agradecer por a gente existir. Basta a gente agradecer por a gente existir. Nós temos que ser a fonte do nosso joy. Escolha pensamentos positivos. Mesmo que as pessoas falem, você é bobo, você é ingênuo, você é isso, você é aquilo. Eu sou feliz. Eu prefiro todos os outros nomes que você puder me dar, contanto que eu seja feliz. Eu sou feliz, eu escolho ver o lado positivo das coisas, porque aonde você se prende é para onde você vai. Se você acorda no dia achando que hoje vai ser um dia ruim, guess what? Vai ser um dia ruim, ponto. Você já focou o seu cérebro para procurar coisas ruins. Não procurou, não focou para procurar coisa boa. Eu não lembro de que é a frase, mas falava, você decide como seu dia vai ser nos primeiros 5 minutos que você acorda. O que acontece nos primeiros 5 minutos quando você acorda? Você começa a produzir química no teu cérebro, que tinha acabado de se passar por um flush de noite, né? Quando todas as tuas memórias e tudo que não tinha... Bom, depois eu não vou entrar em detalhes porque não tem a ver. Mas, quando você acorda, começa a se produzir de novo. Então, o que eu costumo aconselhar, e muitos já me ouviram falar isso, a hora que você acorda, faça a sua oração, o seu mantra, como você quiser fazer, de alegria ou de gratidão. Porque é a primeira ordem que você dá para o teu cérebro. E ele vai buscar mais do mesmo. Ele vai buscar mais do mesmo. Então agradeça pelo teu cobertor, pelo teu colchão, por você ter uma cama, por você ter comida, por você ter paz, você ter... Uma hora você não vai conseguir mais agradecer porque você vai esgotar, mas você deu uma ordem tão poderosa que ele vai continuar buscando no seu dia, até alguma coisa mais forte acontecer, motivos para agradecer. Olha a energia que você está gerando em volta de você. E de novo, lógica, razão e sabedoria, julgados pela linguagem e ações. Se você fizer isso logo de manhã, você já começou com o pé. Não vou falar direito não, porque está cheio de canhoto aqui. Começou com o pé direito, esquerdo e todos os pés. Entendeu? Você começou bem. O bom senso é o único critério para discernir o valor dos espíritos. Os espíritos são julgados por sua linguagem e ações. Qualquer desvio da lógica, da razão e da sabedoria não deixa dúvidas sobre a origem e a qualidade que está sendo sugerida. Beleza? A essência supera a forma. Os espíritos disseram, a forma de nada vale. O pensamento é tudo. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras que não tocam o coração. A gente falou aqui de falar a verdade, mas muitas vezes a nossa verdade não é a verdade do outro, né? E a gente comete o que eu chamo de sincericídio. Porque você é tão sincero com a outra pessoa, você comete um homicídio. Né? Você mata a pessoa. Não faça isso. Pense antes. Né? Entenda o que você está vibrando. Entenda por que você está vibrando. Existe, para quem não tem muito costume de orar, existe um capítulo inteiro com várias orações no final do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma delas diz o seguinte: caminho para a serenidade. Em nome de Deus, na minha incerteza, apelo aos bons espíritos para que me inspirem a tomar melhores decisões. Deixa eu só parar aqui. Quantas vezes a gente tem um problema e a gente pede na nossa oração para que este problema seja retirado? Afasta de mim esse cálice. E se esse problema é exatamente o que vai fazer você crescer? Então aqui vai uma ideia que está lá, e que eu faço muito hoje
me ajuda a passar por essa provação. Me ajuda a entender, me ajuda a ter entendimento desta provação e não tira ela de mim. Porque se ela veio para mim, alguma coisa eu tenho que aprender com ela. E se tirar ela de mim, sabe o que vai acontecer? Ela vai voltar. Porque se não aprendeu, e se era para você, ela vai voltar. É simples assim. Dirige meus pensamentos sempre para o bem e protegei-me das influências daqueles que tentam desviar. Não é protegei-me do mal, protegei-me da influência. Porque muitas vezes eu posso cair em influências. Porque eu também não sou, né, bonzinho. Não tem de Calcutá no meu sobrenome, não tem Mandela no meu sobrenome. Eu sou, como o americano chamam, de G.I. Joe, ou seja, da pá virada. Né? Da Silva da vida, que literalmente está tentando se melhorar. Se vai dar certo ou não, não sei. Mas tudo, gente, tudo tem a ver com as nossas atitudes. Um cara que eu gosto muito, chamado Zig Ziglar, que foi um grande palestrante nos Estados Unidos e terminou como pastor. Ele falava uma coisa maravilhosa. A tua atitude, não a tua aptidão, vai determinar a tua altitude. Quer voar alto? Faz. Não fique esperando. Ninguém enche a barriga só de ler o menu. Então as nossas atitudes falam muito pra gente. Tem um áudio, Ítalo? Eu achava coisas que eu não acho mais. Cabia em roupas, sentimentos que já não me servem mais. O tempo corria, eu me sentia sempre um passo atrás. Na pressa em busca do que me traria paz, encher vazios, tornar sonhos reais. Mas o medo é sim meu inimigo de outros carnavais. Tudo muda até as estações, de esperança aos corações. O ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. Achei que nunca fosse superar a dor que é perder alguém e ter de continuar. Mas sou bem mais forte do que eu poderia imaginar. Pensei mais de 1 milhão de vezes sem parar em desistir de mim por não acreditar. E hoje eu sou o meu melhor motivo pra comemorar. Tudo muda até as estações, serve de esperança aos corações. Ontem passou e o amanhã ainda não é
a vida me deu. Presente é o presente que a vida nos deu. As coisas só acontecem hoje, nesse momento e agora. Se você andar a vida inteira com a mão no bolso, é engraçado porque em televisão existia essa expressão, ou mão no bolso, aquele que não ajudava ninguém. Quando é que ele tirou a mão do bolso? Quando a vida dele estava em perigo, quando alguma coisa muito forte aconteceu, mas aí mudou tudo, né? Não é assim que a gente aprende? Vamos aprender diferente? Vamos aprender de uma forma mais bacana, mais gostosa, mais divertida? Então, queria só que a gente terminasse aqui falando uma coisa, todo mundo junto. Eu vou contar até 3, tá? A gente vai falar show ansiedade. 1, 2, 3. Show ansiedade! Obrigado.